flores nunca acharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo tenho paz. Eu vejo as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem minha visão. E quando está escuro, eu quando tenho medo. Não é que minhas flores nunca me acharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu vejo as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? A tempestade não me alcançará. Senhor, contigo eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo tenho paz. Eu vejo as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Oh, 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 oh. Tenho paz. Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, verso 1. Eu coloquei o título dessa mensagem de hoje: Está chegando a hora. Assim como está chegando a hora de eu pegar meu avião e voltar para minha Bahia, está chegando a hora de a gente pegar um carro de nuvem e voltar para casa. Sabe, queridos, quando a igreja começa a se acomodar, quando a igreja para de cumprir a sua missão, pode esperar que alguma coisa vai acontecer para despertar o povo. E a igreja ali em Jerusalém, ela estava ali acomodada só em Jerusalém. Muitas pessoas tinham sido batizadas ali, mas eles não estavam fazendo o que Deus mandou, saindo para pregar o Evangelho. Então, acontece uma grande perseguição.
depois da morte de Estevão, capítulo 8 do livro de Atos, verso 1, diz que naquele dia, após a morte de Estevão, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A coisa ficou feia. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Veja, eles não queriam sair, não queriam pregar o Evangelho, queriam ficar ali na vida cômoda de Jerusalém, com os apóstolos. Aí vem a perseguição e todo mundo tem que ir embora. Mas eles vão embora pregando o Evangelho por onde eles passam. E assim a ordem de Jesus é cumprida e a missão é levada ali, primeiramente, como está escrito aí, a Judéia e a Samaria. Tinha 3 regiões ali na Palestina. A região de cima era a Galileia, onde tinha o mar da Galileia. A região do meio era a Samaria, e a região de baixo, onde tinha Jerusalém, era a Judéia. Eles saíram ali pregando o Evangelho, cumprindo a missão. Será que Deus vai precisar mandar uma perseguição para a igreja de nossos dias, ter que se espalhar para pregar o Evangelho? Segunda Timóteo capítulo 3, Paulo falando ao jovem Timóteo, um jovem da igreja naquela época, um jovem que aceitou o chamado de ser um missionário. E Paulo então diz assim, diz a Bíblia que Paulo elogia Timóteo por sua firmeza e o exorta a permanecer leal à verdade. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. E Paulo diz no verso 11: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. E agora o verso 12 é interessante, jovens. Olha o que diz o verso 12. O verso 12 diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos, aumenta um pouquinho mais o microfone para mim, não precisar aí. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Está escrito assim na sua Bíblia aí? Está assim na sua Bíblia? Todos, está escrito assim na minha. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que significa viver piedosamente em Cristo Jesus, jovem? Me ajudem aí, por favor. Queria a ajuda dos universitários.
Não é show do milhão não, mas eu queria a ajuda dos universitários. O que é viver piedosamente em Cristo Jesus? Tem um microfone aqui, ó. Vem aqui um secretário aqui, leva o microfone até o jovem que vai participar aí, os jovens. Pronto. Alguém vai levantar, não é possível? Jovens universitários. Viver piedosamente em Cristo Jesus. Hã? Quem quer falar? Ali, ó. Aquela jovem ali, experiente. Fiel. Mas, meu irmão, só fiel não era a palavra só não, eu quero uma explicação. Com fiel como? Perseguido por quê? Explica aí. Pelas pessoas que vão pedir até. Aumenta esse microfone da irmã aí, por favor, gente. Vai lá. Acredito que eles vão nos perseguir, todas aquelas pessoas que buscarem, estiverem fiel a Deus em todos os sentidos. Eu acho assim. Muito bem. Está bem achado. Todos aqueles que crerem, né, na palavra de Deus serão perseguidos. Muito bem. Ali é jovem, ali, ó. Aqui é jovem, aqui. Fala aí, jovem. Eu acho que todos que viverem com amor a Cristo, com amor à obra de Jesus, e falar sobre a palavra de Deus, e compaixão, né? Piedade. Tem compaixão de mim, piedade de mim. Começou Então não. é amor. Começou não. Raquel. Você consegue falar de Jesus lá na sua faculdade, tranquilamente, abertamente? Mais ou menos. Você sente alguma dificuldade? Não, eu gosto de falar de Jesus, mas eu vivo num ambiente que tem muitos ateus. Você já foi criticado alguma vez por falar de Jesus lá? Sim. Sim? Algum professor já te perseguiu por causa do sábado, Sim. da sua religião? Sim. Estamos chegando, né? Então, tem mais alguém que quer participar? É isso aí mesmo. Vai lá, João. O pensamento que eu tenho, quando nós nos tornamos cristãos, nós passamos a sofrer muito mais do que a maioria das pessoas. Por quê? Quando nós entendemos o amor de Cristo, nós passamos a ter amor pelo próximo, nós passamos a ter mais empatia pelas pessoas. E o sofrimento do outro acaba se tornando nosso sofrimento também. Quando a gente passa a ter a natureza espiritual também, a gente passa a sofrer não somente pelas nossas coisas, mas sofrer por aquilo que as pessoas sofrem. E quando nós falamos do amor de Cristo, isso se aflora muito mais. E viver piedosamente por Cristo, isso se torna também saber que seremos perseguidos pelo amor dele. Então, não somente pelo sofrimento do outro, mas também porque quando falamos de Deus, muitas pessoas irão nos criticar, irão falar mal, irão falar que estamos seguindo, que somos alienados, que somos... Você já foi criticada pela roupa que você veste uma vez? Já. Pelo jeito que você come? Já. Porque você não usa algumas coisas? Sim. Vocês estão vendo? Beleza. Fechou aí? Então, é exatamente isso que vocês disseram. Vejam, todo jovem adventista que é fiel a Deus, como disse ali minha irmã, que procura viver um padrão do céu, que procura viver de uma maneira diferente aqui na terra, ele vai ser o quê? Que procura amar a Deus e amar o próximo, ele vai ser o quê? Perseguido. Está escrito na Bíblia. Então, jovens, o que eu estou dizendo para vocês é que a perseguição é normal na vida de um jovem que vive o amor de Deus e segue a Bíblia. Não estranha se as pessoas te criticarem, não estranha se você for discriminado, não estranha nada disso. Não tem jeito de andar com Jesus nesse mundo e todo mundo te amar, porque esse mundo aqui é contra Cristo, é contra a palavra,
é contra os princípios de Deus. Só que essa perseguição que a gente está sofrendo ainda aí, ela está apenas em palavras, campo de ideias. Só que em outras partes do mundo, a perseguição é física. Tem morte, tem roubo, é como se fosse uma inquisição, tem confisco de bens, é parecida com a época do apóstolo Paulo. Agora, vejam o que eu quero apresentar para vocês agora. Não sei quantos de vocês se lembram do ataque terrorista que teve a uma empresa cartonista lá em Paris. Ali era uma empresa que eles desenhavam aqueles dizeres no jornal, né? Aqueles desenhinhos no jornal. E esse pessoal aí, eles gostam de desfazer da religião dos outros. E eles desenham coisas terríveis, blasfêmias a respeito de Jesus Cristo, de Deus, do cristianismo. Só que eles caíram na besteira também de escrever desfazendo do Islã, criticando a religião muçulmana. E nós sabemos que na religião muçulmana, no Islã, que também é uma religião monoteísta como o cristianismo, adora o Deus, um único Deus, Alá, só que em vez de Jesus ser o profeta, quem é o profeta é Maomé. E esses meninos aí, o que eles fizeram? Eles foram lá revoltados porque blasfemaram contra o que eles acreditavam, contra o Deus deles, contra a religião deles, e eles então mataram ali 12 pessoas. Olha aí os rostos desses garotos, jovens, extremistas do Islã, vingando o seu Deus, vingando o seu povo, a sua religião. Mataram ali aquelas pessoas e depois, lógico, foram encontrados e foram também mortos. Agora, o interessante, estou mostrando isso para vocês, e falando de perseguição, é porque esses jovens terroristas, radicais do islamismo, eles são chamados pelo mundo de fundamentalistas. Mas antes de eu explicar o que é fundamentalismo, eu quero fazer uma pergunta para você. Você está preparado para ser ridicularizado por causa da sua fé? Outra pergunta: você está preparado para ser perseguido por causa da sua fé? Outra pergunta: você está preparado para morrer por causa da sua fé? Está preparado para ficar longe da sua família, para perder o emprego, para ser despejado? Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora. É um vídeo, talvez alguns já tenham assistido. Um pastor adventista americano, ele está num debate ali ecumênico com várias outras religiões, e o apresentador ali, ele faz uma pergunta para o pastor, e olha só o desenrolar dessa história. Bota play aí, querido, por favor. Não necessariamente esse ano, mas o que vai acontecer? E o pastor começa a dizer: eu creio sim. E o que vai acontecer é o seguinte: de acordo com o relato bíblico, Cristo vai descer do céu com seus anjos. Ele está vindo para levar aqueles que o aceitaram, que foram salvos por sua graça.
Isso vai acontecer literalmente. Haverá som de trombeta no céu? Sim, vai haver som de trombeta com voz de arcanjo. Aparição de Cristo, literalmente, com seus anjos. Ele vem para levar aqueles que o aceitaram e creem nele. Vai resgatá-los dessa terra e assim fará justiça. O céu vai abrir. O céu vai abrir? Sim, o céu vai abrir. Vai descer com seus anjos, levar aqueles que foram salvos pela sua graça. E aí o pessoal começou a dar risada. Começou a debochar dele. Não, peraí, espera um minuto aí. Ouçam isso. Gente, isso aí está tudo na Bíblia, certo, pastor? No Apocalipse. Sim, está no Apocalipse, em Tessalonicenses, no livro de João. E depois há um período de 1000 anos. O que acontece neles? Há um período de 1000 anos. Os 1000 anos começam com a vida de Cristo. Ele vem para levar, como eu disse, aqueles que foram salvos por sua graça e aqueles que não aceitaram a Cristo, porque Deus dá a todos as chances para aceitar a salvação gratuitamente. Gratuitamente. Para os que o aceitaram. Portanto, não só os adventistas do sétimo dia a chance para os que aceitaram a Cristo, mas e os muçulmanos e as outras pessoas? No livro de João, capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele só levará os que creem neles. O que dizer das crianças? Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma declaração radical. É de fato radical. Desculpe, deixa eu terminar. Então, por isso concluímos que somente há salvação em Cristo. Salvação vem através dele. Não, ok, pastor, tá bom, obrigado. Já temos uma ideia. Tá bom, obrigado. Já temos uma visão do que vai acontecer. Está na Bíblia, desculpe, está na Bíblia. Aí o padre começa a dizer: isso é fundamentalismo. Cria problemas em todas as religiões mundiais. Gera problemas. Todo mundo bate palma. Essa é uma interpretação fundamentalista das Escrituras, que mal compreende um trecho bastante poético do livro de Apocalipse. Mal compreende a visão de Paulo que o reino estava para vir imediatamente, não daqui a 1000 ou 2000 anos. Mas como sabemos agora, esse foi um equívoco de Paulo dos primeiros cristãos. Eles pensavam que Cristo estava voltando. Nós hoje trabalhamos com uma outra compreensão e base. Não, mas está tudo no Novo Testamento, e daí? Que é coisa do Novo Testamento? Temos que reinterpretar à luz da crítica bíblica e da compreensão moderna das Escrituras. Essa abordagem fundamentalista não funciona. Pastor adventista está dizendo que vai acontecer de acordo com a Bíblia. Como nós cremos, aí se levanta um representante da Igreja Católica, não sei se é bispo, se é padre, mas ele diz: essa visão de uma interpretação literal da Bíblia é fundamentalismo, é perigosa, é radical. É isso que está gerando um problema no mundo. Esses fundamentalistas que pegam as coisas e levam ao pé da letra, eles são os causadores de problemas. Temos que reinterpretar a Bíblia segundo a crítica moderna. Você percebeu o detalhe? Os terroristas que estão explodindo o mundo, eles são chamados de quê? Fundamentalistas. Quem crê na literalidade da Bíblia está sendo chamado de quê? Fundamentalista. Porque eles dizem que os terroristas acreditam na literalidade do Alcorão e nós na literalidade da Bíblia. E sabe, queridos, é verdade. Nós acreditamos na literalidade da Bíblia mesmo. Mas o que significa fundamentalismo?
Olha, fundamentalismo é um termo usado para se referir à crença na interpretação literal dos livros sagrados. Fundamentalistas são encontrados entre religiosos diversos e pregam que os dogmas de seus livros sagrados sejam seguidos à risca. O termo surgiu no começo do século XX nos Estados Unidos, quando protestantes determinaram que a fé cristã exigia acreditar em tudo que está escrito na Bíblia. Quer dizer, esse termo fundamentalismo, ele surgiu aplicado aos protestantes que defendem o quê? A Bíblia. Lutero defendeu o quê? A Bíblia. Só a Escritura é a base de tudo. Toda a Escritura, quer dizer, a Bíblia tem tudo o que ela precisa. Ela não precisa de nada exterior. Toda a Escritura, ela mesmo se interpreta, ela mesmo se revela. Ela é a base. Não é a ciência ou qualquer estudo que tem que provar que a Bíblia é verdadeira. É qualquer estudo que tem que ser provado à luz da Bíblia. Mas quem acredita assim, quem volta para a Bíblia e quer viver pela fé na Bíblia, é chamado de fundamentalista, causador de problemas. Agora, preste atenção nessa outra reportagem, que vai falar um pouco sobre o Papa Francisco, do que é que ele está falando a respeito desse assunto. Vejam como ele fala a respeito da criação. Eles não acreditam que Deus criou o mundo. Eles acham que isso é uma metáfora e que o mundo foi criado através da evolução. Presta atenção. Aperta play aí, meu garoto. Põe um som, por favor. Deus não fez o mundo com uma varinha mágica. Ele reconheceu as teorias da evolução de Darwin e o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo. A declaração foi feita na Academia de Ciência Pontifícia, diante de vários estudiosos e acadêmicos. O Papa disse que a criação do mundo não era obra do acaso, mas derivava de um princípio supremo de criação por amor, e completou: Il Big Bang, che oggi si pone all'origine del mondo, non contraddice l'intervento creatore divino, ma lo esige. Ele falou que as teorias do universo e da evolução estão corretas e fazem parte do plano divino. Criticou a interpretação de pessoas que leem a Bíblia e acham que Deus é um mago e criou o mundo apenas com uma varinha. Antes de Francisco, os papas Pio XII e João Paulo II já haviam se declarado a favor das ideias do evolucionismo. A comunidade científica acredita que o Big Bang, explosão ocorrida há 13 bilhões de anos, deu origem à expansão do universo. A teoria da evolução, citada por Charles Darwin em 1800, prega que os seres vivos se transformaram de acordo com a adaptação ao meio ambiente. Então, que o grande líder religioso do mundo vê a Bíblia como um livro de história para criança e critica aqueles que acreditam na literalidade das Escrituras. E tem um outro vídeo que ele chega a chamar, usar a mesma expressão. O Papa Francisco usar a mesma expressão que aquele padre usou ali, dizendo que o mundo tem que ter cuidado com esses que interpretam a Bíblia de maneira literal. Queridos, essa cena que vocês estão vendo aí é uma cena horrível, mas é uma cena de uma perseguição real que existe no mundo hoje, na Índia, ali no Oriente Médio, no Iraque, na Líbia, onde tem o Estado Islâmico, onde cristãos são perseguidos e mortos, na África também, nos nossos dias. Por causa do Evangelho. Mas o que é que diz a Bíblia em Apocalipse 2,10? Quem se lembra? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós não temos que temer a morte, queridos. Não temos que temer a primeira morte. O que nós temos que temer é a morte eterna. Se nós
nos afastarmos de Cristo. Outra coisa, deixa o leão vir enfurecido contra a igreja, deixa o dragão levantar sua perseguição contra a igreja, deixa o inferno tentar destruir essa igreja, que a promessa de Deus é: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu preguei ontem aqui à noite, Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, nos salvará. Através dos séculos de perseguição, conflito e trevas, Deus tem amparado sua igreja. Nenhuma nuvem sobre ela caiu, para a qual ele não estivesse preparado. Nenhuma força oponente surgiu para impedir sua obra que ele não houvesse previsto. Tudo sucedeu como ele predisse. O que deve acontecer hoje em nossas igrejas, em nossas vidas, para que quando venham esses tempos difíceis de perseguição, nós estejamos preparados? Você sabe? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá, 1, 2, 3. O reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a otorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celestial está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe peçam, do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante, anote, confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa, para concedermos a bênção. Confissão, humilhação, arrependimento, fervorosa oração. Só podemos esperar o reavivamento em resposta à oração. Reavivamento, queridos, e reforma. Reavivamento é manter a chama acesa, manter a nossa ligação com o céu constante, estar constantemente conectado com Cristo. Tem muita gente vindo à igreja que está pensando em outra coisa, e na hora de estudar a palavra, está por aí, disperso, não está conectado. Pode até estar aqui na frente cantando, orando, participando, mas na hora da palavra, na hora, está aí. Aí só de enfeite, do árvore de Natal, só de enfeite. Reforma significa uma mudança da vida, tomar decisões de cortar da sua vida tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que é trevas, porque quem anda na luz não andará nas trevas. Não há comunhão da luz com as trevas. Todas as vezes que você se senta na frente de uma televisão, de um computador, ou de um lugar onde tem trevas, você está sozinho, porque a luz não se mistura com as trevas. É por isso que tem aquela história, que quando você entra numa boate, o anjo não te acompanha. Quando você entra num lugar de trevas, o anjo não te acompanha, ele fica na porta, porque a luz não se mistura com as trevas desse jeito. A luz só se mistura com as trevas se for para pregar o Evangelho, para iluminar. Não adianta também, queridos, reavivamento e reforma sem missão.
Temos que cumprir a missão, temos que pregar o Evangelho, temos que dar estudos bíblicos, temos que fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero terminar lembrando a vocês, já que a igreja vai comemorar os 500 anos da Reforma. Aí está um dos monumentos da Reforma Protestante. E tem lá na Europa, aonde viveram na Idade Média um povo que foi muito fiel a Deus, um povo que foi muito perseguido, que foram os valdenses, um povo que morava nas montanhas e preservava a fé apostólica, a fé bíblica, e descia das montanhas como vendedores ambulantes, com a Bíblia, porções da Bíblia costuradas dentro da sua pele, escondidas, e ali pregavam o Evangelho para as pessoas. Eles acreditavam, eles tinham ali poucas Bíblias ali nas mãos dele naquela época, e eles acreditavam na Bíblia e na fé. Só a Bíblia e a fé salvam. Os valdenses queridos, eles cultuavam a Deus nas montanhas. E a igreja romana, católica, apostólica romana, levantou uma grande cruzada, uma grande perseguição contra esse povo. Quem destruísse esse povo poderia ficar com suas terras, com seus bens, com tudo que eles tinham. E aí imagine o exército de homens gananciosos e maus que foram combater os valdenses. Mas Deus, como eles estavam numa posição privilegiada, Deus deu a eles também muitas vitórias sobre aqueles exércitos cruzados. E era guerra mesmo. Não era só Bíblia na mão, era espada na mão e Jesus no coração. Mas tem uma igreja lá. Aí a entrada dessa igreja é chamada Igreja na Rocha, a Igreja na Pedra. E tem uma história interessante que aconteceu aí. O exército cercou esse lugar e eles estavam aí em cima. Daí de cima eles conseguiam se proteger, o exército não conseguia entrar. Mas alguns homens do exército deram a volta, escalaram a montanha, e com as cordas que eles trouxeram para enforcar os valdenses, eles desceram tipo num rapel e encontraram os cristãos valdenses ali dentro daquela caverna. Sabe o que eles fizeram? Tocaram fogo na entrada da caverna, e todos os valdenses que estavam ali, homens, mulheres, crianças, idosos, todos, centenas, morreram sufocados. Mas o povo valdense não se entregava facilmente. Eles lutaram duramente contra o poder das trevas, até que em 1798 o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa, confiscou as terras da igreja e destituiu a autoridade política da igreja. E houve um tempo de paz, e a perseguição cessou. E os valdenses puderam agora adorar em liberdade. Mas eu pergunto para vocês agora, irmãos, cadê os valdenses? Onde eles estão? O que aconteceu com eles? Vocês sabem? Por que ninguém mais ouve falar dos valdenses? Sabe por quê? Quando cessou a perseguição, eles começaram a se acomodar, pararam de cumprir a missão. E hoje você vai na Europa e tem pouquíssimas igrejas valdenses, com pouquíssimas pessoas que preservam a fé na Bíblia Sagrada.
Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você não cumprir a missão, se você não aprender a ser um evangelista, um pregador dessa mensagem, e se acomodar, você vai morrer espiritualmente. E vai ficar sentado no banco dessa igreja aí, devolvendo o dízimo e guardando o sábado, mas morto espiritualmente. E quando o bicho pegar, quando a hora chegar, se você não aprendeu a ser fiel no pouco, a sofrer por Jesus no pouco, a pregar o Evangelho, se você não criou raízes, se você não está com a sua vida na rocha, com certeza, convicção, você vai ser balançado e vai sair. Não vai ficar. Aqueles que não querem fazer nada por Cristo na igreja não receberão o poder do Espírito Santo e não vão ficar na igreja nos últimos dias. Está pensando que a igreja do colégio vai durar para sempre? Está pensando que você vai ter esse banquinho macio aí para sentar a vida toda? Está pensando que você vai ter ar-condicionado a vida toda? Venha para cá, adore a Deus, cante, fique no conforto, receba o poder e saia para pregar o Evangelho. Para isso que essa igreja existe. Nós não podemos fazer como os valdenses, queridos. Começar a igreja e agora nos tornarmos uma igreja morta, Laodiceia, uma igreja morna, que Jesus disse que ele está a ponto de vomitar. Os nossos pioneiros deram tudo o que tinham, ficaram pobres por causa da obra, e nós estamos numa geração que não quer se sacrificar pela obra, que já acha tudo pronto e ainda fica reclamando. Se não aprendermos por experiência própria o que é ser colaborador de Cristo nessa obra, nós não vamos ficar até o fim. E nós não estamos mais na Idade Média. O cerco está fechando. O cerco está fechando em torno daqueles que mantêm a fé na Bíblia e somente na Bíblia. Ou a gente para de brincar de ser crente e a gente se envolve de cabeça na missão da igreja, na obra da igreja, ou dificilmente nós vamos sobreviver. Temos grandes privilégios. Temos a luz do Velho Testamento, temos a luz do Novo Testamento, temos a luz do Espírito de profecia, temos um grande privilégio, temos uma grande luz. Mas grandes privilégios implicam em grandes responsabilidades. Essa igreja aqui não é uma igreja evangélica, é um movimento profético, é uma igreja de profetas e de sacerdotes. E como sacerdotes, você tem que orar na casa das pessoas, interceder na casa das pessoas, e orar na casa das pessoas até que o céu pare, até que a chuva caia, até que a bênção seja derramada do céu. E como um profeta, você tem que dizer para as pessoas que Jesus salva, que Jesus é o Senhor, mas que esse mundo está por um fio, que o relógio já está quase batendo a meia-noite, e o Rio de Janeiro não tem mais todo o tempo do mundo. A pergunta que eu faço para você nessa tarde é: você quer ser essa igreja? Você quer ser esse povo? Ou você quer continuar morno aí esperando Deus te vomitar? Bota play aí. Vamos ficar em pé, vamos cantar e vamos orar em nome de Jesus.
Se ela está aqui, eu quero vê-la aqui na frente, em nome de Jesus. Deixa que com seu louvor perfume o meu trono, dando esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que veio não está caída, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que saia ao ferido, que rompa as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que saia ferida dessa humanidade. Eu quero rebanho de minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ela quer morar. Segura na mão do teu irmão aí. Sabe, irmão, nós precisamos ser essa igreja. Nós precisamos confessar e nos humilhar diante do Senhor. Vamos. Que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com o seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que saia ferida dessa humanidade. Eu quero um rebanho de minhas ovelhas tão seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. John Wesley, dos maiores evangelistas do século XVIII, disse assim: dê-me 100 homens que não temam a ninguém senão a Deus,
que não abominem nada senão o pecado, abominem nada senão o pecado, e que não conheçam ninguém senão Jesus, Jesus Cristo crucificado, e eu abalarei o mundo. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, entendemos claramente a mensagem e escolhemos o lado que nós queremos ficar. Ficamos na tua igreja, Senhor, ficamos com a Bíblia, ficamos com o céu. Os batize com o poder do Espírito Santo, Senhor. Produza um verdadeiro reavivamento, uma verdadeira reforma em nossa vida. E nos ajude, nos dê coragem para que possamos cumprir a nossa missão. Nós estamos aqui porque queremos ser a igreja dos teus sonhos. E queremos terminar a obra para que Jesus volte logo. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Não deixe que sejamos a igreja morna de Laodiceia, mas nos esquente, nos reavive, nos perdoe, nos salve. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém e amém. Abrace pelo menos 10 e diga: amado de Deus, juntos vamos cumprir a missão.